Bem, eu sou Gilberto Cavicchioli, tenho trazido aqui para vocês técnicas de vendas importantes para que você eleve a sua performance. Devido aqui minha experiência como estudioso do assunto de vendas, além da prática, sou professor em cursos de pós-graduação em escolas de negócios. O fechamento de vendas é o assunto de hoje. De 10 treinamentos que dou para equipes de vendas, em 9 as equipes declaram que precisam aprimorar suas técnicas de fechamento. Vocês não imaginam como se perde oportunidades pela imperfeição nas técnicas de fechamento. Vamos apresentar, por exemplo, o que faz um bom vendedor fechador diante das objeções de compra e também diante dos sinais claros de compra. O fechamento é o momento em que um vendedor ajuda o cliente a tomar a decisão de compra. Não existem argumentos e técnicas mágicas ou infalíveis. O desafio é perceber quando o cliente está pronto para fechar. O fechamento pode ocorrer já na abordagem do cliente. Vai muito da interpretação dos sinais de compra, como a percepção do vendedor diante de perguntas do futuro cliente, como: quanto custa? Ou pode reduzir o prazo de entrega? Ou ainda, e se for desse jeito? Ou se for daquele outro? Devemos sempre perceber qual estado de ansiedade dá lugar a estados de tranquilidade. E são esses estados de tranquilidade os estados favoráveis à decisão do cliente de fechar. A técnica de fazer um resumo das principais características do produto ou serviço e os benefícios que terá o cliente com a compra gera normalmente a situação para um fechamento tentativo, como se diz, que é o processo de vendas bem conduzido e que deverá provocar vários momentos desse fechamento tentativo. No processo de venda, bons fechadores demonstram vontade de fechar já a partir da abordagem, como dissemos. Outra oportunidade é diante de objeções respondidas. Responder uma dúvida ou expectativa do cliente cria o clima para o possível fechamento. Perguntas inteligentes e a escuta ativa. O que é a escuta ativa em vendas? É a capacidade de o vendedor escutar atentamente o cliente com empatia, tentando entrar no seu mundo, entender a necessidade de encontrar a solução. Tentando aí sentir suas necessidades e desejos, perceber o seu interesse em relação ao produto ou serviço em questão. Ou também entender um possível medo de comprar escondido lá nas profundezas. Vendedores de sucesso não recuam diante da negativa do cliente. Ele identifica a natureza do não, a origem da objeção, o motivo da dúvida e daí, sanado a dúvida, retoma ao objetivo de fechar. Cada objeção atendida é boa oportunidade de provocar o fechamento. Sempre recomendo nos treinamentos que o vendedor conheça algumas técnicas de fechamento. A primeira técnica interessante que comento com você é a do fechamento com firmeza. Ou seja, o vendedor usa de recursos para não deixar escapar aquele momento de fechar. Então, nessa técnica, o vendedor, de forma firme, propõe mais alguma vantagem, mais um desconto ou benefício, dificultando a desistência do cliente, porque ele sabe que se naquela circunstância, exemplo, numa loja, se o cliente sair da loja para dar uma volta, explicando, vou até o café ali e já volto, o que ocorre? Ocorre normalmente é que dificilmente ele vai retornar para fechar a compra. Outra técnica é a do fechamento por alternativas. Um exemplo: a senhora vai ficar com a vermelha ou com a branca? Ou ainda, podemos fazer a entrega ainda hoje ou prefere em data mais adequada? Ou uma colocação do tipo: o senhor tem ainda alguma dúvida que não foi esclarecida? Podemos fazer dessa forma ou daquela? Qual a melhor ao senhor? A opção dada ao cliente leva sempre a uma alternativa para o fechamento. Uma alternativa do aceite do que está sendo proposto. Essa técnica funciona muito bem.
Mas outra técnica é o fechamento no imaginário ou na experiência do usuário, ou chamado de fechamento emocional, como se diz. É também um meio eficaz de se fechar vendas. Exemplos. O cliente faz um test drive enquanto pensa na decisão de compra de um automóvel novo, ou uma visita a um apartamento decorado, ou ainda experimenta um produto ou serviço por um tempo, como se já fosse dono. Essa experiência poderá provocar a decisão de compra. Veja essa situação: a compra de um tapete. O vendedor pergunta: posso deixar o tapete por alguns dias na sua residência para a sua família opinar? Se eles gostarem, fechamos a venda, ou se não, retiro o tapete sem nenhum custo. Observaram? Esse fechamento no imaginário, ele provoca no cliente a sensação da experiência de ser dono ou usuário daquilo que se pretende adquirir. Evidentemente que ética, transparência e muita cordialidade são fundamentais nessas situações. Um outro fechamento, por exemplo, é o fechamento baseado em prós e contras. Muito usado diante de clientes analíticos ou clientes calculistas, como se diz, que precisam enxergar se estão levando vantagem real na compra de algo. Essa técnica nada mais é do que elaborar ou demonstrar um tipo de lista com uma coluna com todos os prós e outra ao lado relacionando todos os contras. O vendedor apresenta esse balanço de prós e de contras, ou débitos e créditos, que é a mesma coisa. Ou pontos negativos do produto de um lado, com as vantagens e os benefícios de outro. Se o cliente verifica e constata que a lista de prós supera a de contras, a possibilidade de fechamento se torna mais alta. Costumo explicar que o vendedor competente dispõe de vários meios para provocar o fechamento. Tudo dependerá da situação. Há clientes de vários perfis, desde o mais hostil, ou o especialista, ou o cliente amigo, ou aquele certo cliente com crenças pré-determinadas. Cada situação vai exigir do vendedor o fechamento mais adequado para ajudar o cliente a se decidir na compra e o vendedor a atingir suas metas de vendas. Recomendo que você tenha alguns métodos para aplicar na situação de venda. É muito útil aplicar mais de uma técnica numa mesma venda. O momento do fechamento é, em minha opinião, o fiel da balança. É a etapa, é o momento em que os vendedores de sucesso se destacam. O fechamento deve ser simples e direto. Passo agora algumas recomendações para você tirar melhor proveito das situações de fechamento. Primeira, nunca aceite um primeiro não. Segunda, não se irrite se o fechamento não avança na velocidade desejada. Ouça mais o cliente. Terceira, responda a todas as objeções do futuro cliente. Na grande maioria das vezes, a venda acontece quando um dos lados, e no caso aqui, o seu de vendedor, a venda acontece a favor de quem toma a iniciativa de solicitar o pedido. Quarta, resumir os benefícios que interessam ao cliente é, em minha opinião, a técnica de fechamento mais eficiente e que se aplica na maior parte das situações. Digo isso segundo minha própria experiência e relatos de participantes nos cursos de vendas. Então, já finalizando, sugiro treinar as técnicas de fechamento. Use pelo menos 2 a cada oportunidade de venda, pois em toda compra entram em campo simultaneamente doses de emoção e de razão. Crie o seu arsenal de técnicas para fechar e atender essas demandas. Elas ajudarão na melhoria de sua eficiência e, consequentemente, na sua autoestima profissional. Bem, falamos hoje de algumas técnicas de fechamentos de vendas, um ponto de grande desafio ao longo do processo de vendas. Como na sequência ao fechamento vem o ok do cliente, que é tudo de bom, não é mesmo? Então, vale a pena treinar e treinar suas técnicas de fechamento.
Desejo bons fechamentos e boas vendas. E até nosso próximo episódio do programa Pequenos Gigantes em Vendas. Um abraço.